Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a hérnia de disco afeta 5,4 milhões de brasileiros. É a maior causa de afastamento por um período maior de 15 dias, segundo o INSS, além de ser a terceira causa de aposentadoria por invalidez. Estima-se que de 30 a 40% da população mundial tem hérnia de disco. Bom, se você quer saber um pouco mais sobre hérnia de disco, se você tem uma hérnia de disco, conhece alguém que tem, está sofrendo as dores, bom, então eu te convido a ficar nesse vídeo e assistir até o final, que eu vou me aprofundar um pouquinho mais e explicar o que é a hérnia, falar um pouquinho sobre a nossa coluna, explicar um pouquinho mais detalhadamente sobre esse tema. Vamos lá então? Vamos começar então com a primeira pergunta, que é uma hérnia. A hérnia, termo médico para falar sobre toda mudança e movimentação de algum tecido. Alguma estrutura saiu do seu local de origem. Pode ocorrer a exteriorização de algum órgão, pode ser total ou parcial. E uma hérnia, ela pode aparecer em qualquer lugar do nosso corpo. Você aí já deve ter ouvido falar em algumas hérnias aí bem comuns, bem populares. Você já deve ter ouvido sobre a hérnia inguinal. Ocorre uma abertura na parede abdominal e alguma alça do intestino, ela quer sair, então gera uma saliência. Outra hérnia também bem popular é a hérnia de hiato, quando uma parte da estrutura do estômago passa pelo diafragma, nosso músculo aqui que ajuda na respiração, e vem em direção ao esôfago, ao nosso canal de alimentação. Isso atrapalha. Existem várias hérnias que ocorrem, não só essas que eu citei, algumas outras também. Então, hérnia é exatamente isso, quando um tecido ou um órgão sai do seu local original, parcialmente ou totalmente. E como estamos falando da coluna, da hérnia de disco, na nossa coluna acontece isso, que é a exteriorização, a saída do lugar do disco que fica entre as nossas vértebras. Mas o que é um disco? Disco é uma estrutura circular e ele fica entre uma vértebra e outra. A vértebra é o osso e o disco fica entre esses ossinhos que ficam um em cima do outro, né? A nossa coluna, a nossa haste, a nossa estrutura central, nossa estrutura de sustentação, que é a coluna. Então o disco fica entre uma vértebra e outra. E como esse disco é formado? Esse disco é uma estrutura formada por um anel fibroso, uma estrutura um pouco mais firme, mais rígida, com um núcleo pulposo, um núcleo um pouco mais mole, mais gelatinoso. Então nessa estrutura do disco contém água, tem também ácido hialurônico, colágeno, que dá sustentação. Então é um anel fibroso por fora, mais firme, com um núcleo mais molinho, mais gelatinoso por dentro. Esse é o nosso disco intervertebral. E a função dele é o amortecimento, é fazer com que uma vértebra não encoste na outra. Ele recebe toda a pressão, a compressão aí dos nossos movimentos, toda a força ele recebe, distribui essa força, né? Então ele é uma estrutura mole, é uma estrutura macia, que é para receber esse impacto das forças que agem sobre o nosso corpo, as forças que agem sobre a nossa coluna, né? Uma
das principais forças que agem no nosso corpo é a força gravitacional, que puxa a gente para baixo o tempo todo. Além dessa força gravitacional, existem as forças internas também, né? Além dessa força de compressão, as forças de tração e de rotação, forças rotacionais. Então, esse disco ajuda a dissipar essas forças, é um amortecedor ali entre uma vértebra e outra. Também de manter as vértebras unidas ali, uma em cima da outra, empilhadas, uma em cima da outra certinho. Bom, e esses discos são encontrados na nossa coluna desde a região cervical, tá? Então, desde das vértebras cervicais, a partir da C2, da vértebra cervical 2, eles vão se intercalando aí entre uma vértebra e um disco, uma vértebra e um disco, e assim vão se posicionando, né? Todos empilhadinhos assim, um em cima do outro, descendo até a região aí do sacro, né? Sendo o último disco ali posicionado entre a L5 e a sacral 1. No total são 33 vértebras, mas são em torno de 23 discos, porque algumas vértebras não têm disco entre elas. E olha que informação interessante, os nossos discos, eles formam 25% do comprimento total da nossa coluna. Então, se a gente não tivesse os discos entre as vértebras, nós seríamos mais baixinhos. Ou também, como o pessoal fala, e realmente isso acontece, que a gente vai, conforme vai envelhecendo, a gente vai diminuindo, a gente vai ficando mais baixinho. E isso realmente pode acontecer por causa que esse disco, como todas as articulações da nossa coluna, vão envelhecendo, vão perdendo ali os componentes, os discos também vão envelhecendo. Como é que acontece essa degeneração e ocorre a hérnia de disco? Bom, esse disco ele vai sofrendo uma desidratação, e essa desidratação, essa perda de água desse disco vai fazendo com que ele fique mais rígido e menos resistente. Então ele vai diminuindo o seu volume, vai desidratando e as forças continuam atuando sobre ele, né? Mas ele já não tem tanta resistência e isso vai gerando fissuras nesse anel que é mais fibroso. E com essas microfissuras, com essa demanda de forças ainda que o disco tem que suportar do dia a dia, acaba fazendo com que esse núcleo, que era para ficar bem no centro do disco, esse núcleo mais gelatinoso, acaba forçando a parede desse anel fibroso, por causa das compressões, dessas forças, e acaba extravasando, que é o que? Rompendo essa parede fibrosa e vindo para o lado exterior. Então, isso a gente chama de hérnia, que é esse termo médico de uma estrutura, de um tecido, sair do seu local original, sair do seu local de origem e extravasar para um outro local, total ou parcial. Nesse caso aqui, parcialmente, o disco foi rompido e causou essa hérnia, que é esse deslocamento, essa exteriorização desse núcleo para o lado de fora. A hérnia de disco dói, a hérnia de disco é dolorida. No disco em si, nessa estrutura do disco, existem poucas terminações nervosas e nenhum aporte sanguíneo, não tem artérias, não tem veias passando ali dentro do disco, né?
levando ali oxigênio, nutrientes para esse disco. Não tem. Tem um pouquinho de terminações nervosas. Mas a dor normalmente vem por causa da hérnia, desse núcleo exteriorizado. Por que a hérnia dói? Por causa que ela começa, essa exteriorização faz com que ela comprima a medula, pode comprimir a medula, que a medula vem descendo junto com as vértebras, né? Uma em cima da outra, porque as vértebras têm a função de proteger essa medula, vem descendo para chegar, para levar essa informação do cérebro, né? Vem descendo pela medula, precisa levar esses impulsos nervosos para a periferia, impulsos sensitivos, nervos que controlam os órgãos. Então tudo vai descendo através do canal vertebral, do canal medular. Quando existe essa hérnia, a chance de dor existe por causa dessa exteriorização que vai fazer uma compressão da medula. A gente chama, em volta da medula tem uma membrana, a gente chama de saco dural, é uma das membranas aí da medula, pode comprimir o saco dural. Se ela for mais posterior, essa hérnia, se for mais em direção posterior, para trás. Se essa hérnia tiver uma saída um pouco mais lateral, ela vai comprimir os nervos que saem da coluna, como se fossem os braços, né? Saem do tronco ali medular e vão fazendo esses nervos que precisam levar informação para a periferia, e então também comprimindo aí o nervo, a raiz nervosa, pode causar dor e normalmente alguns sintomas, como sensação de formigamento, alguma sensação de choque, de quente, frio. Pode chegar também a perda da sensibilidade, falta de força, porque afeta exatamente esses impulsos. Quando gera esse atrito no nervo, gera uma irritação nesse nervo, acaba gerando esses sintomas que são bem característicos de tudo que afete a parte nervosa. É possível prevenir a hérnia de disco? Para quem tem um fator genético, é mais importante ainda essa prevenção, né? Tem muitas pessoas que têm algum gene de alguma doença, por exemplo, alguma cardiopatia. Meu avô teve infarto, meu pai morreu, meu pai infartou, meu irmão infartou aos 40 anos. A chance de você ter um infarto, né, por causa de alguma doença, alguma cardiopatia, é grande. Mas se você conseguir manter uma vida, hábitos saudáveis, essas chances diminuem. Porque uma coisa é uma pessoa ter já um gene de uma doença, de uma patologia, e ela manter hábitos super ruins, fumar, tá acima do peso, tá sedentária, sabe? Dorme mal, estressada, nervosa. Imagina, se ela já tem um gene, já teve casos na família de uma cardiopatia, de um infarto, as chances dela ter realmente passar por aquela doença, por aquele problema, são muito grandes. Agora, mesmo tendo um gene, sabendo que a minha família, meu avô, meu pai ou minha mãe tem alguma cardiopatia, alguma doença, e as chances de eu sofrer aquela doença são altas, mas
se eu mantiver hábitos saudáveis, se eu me alimentar bem, tiver uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada, se eu praticar exercício, eu não for sedentário, tiver uma vida ativa, com meus músculos fortes, se eu for uma pessoa que consigo trabalhar o meu lado emocional, não ficar estressada, sabe? Fazer uma meditação, ter um controle mais do meu lado emocional, conseguir dormir bem, sabe? São vários fatores ambientais que vão te ajudar a não ter um infarto, tá? Então, esse fator ambiental, ele pesa muito na hora de você desenvolver uma doença, mesmo que você já tenha uma propensão por causa da genética. E com a hérnia de disco também é igual. Por mais que meus familiares também tenham um problema genético, eu sei, porque eu carrego esse gene, né? Nossa, a minha chance de ter uma hérnia é muito grande. Meu pai teve, meu avô teve, minha mãe teve, meu irmão tem. Então a chance de eu ter. Só que se você manter, se seu ambiente, se o seu estímulo, seu estilo de vida, seu ambiente for favorável, se você fazer do seu ambiente, eu fortaleço a minha coluna, eu tenho uma postura muito boa, eu fortaleço meus músculos, eu tenho uma postura muito boa no meu trabalho, né? Também em consequência desse fortalecimento, eu tenho hábitos saudáveis, eu me hidrato bem, eu bebo água, eu me alimento muito bem, sabe? Eu não exagero, eu tô dentro do meu peso, tenho bastante massa magra. São vários fatores que vão fazer amenizar essa situação da hérnia de disco. Talvez você tenha, mas tenha já numa idade um pouco mais avançada, e aí sua hérnia talvez seja um pouco mais, essa degeneração fique um pouco mais controlada, os sintomas, não seja sintomas tão forte, porque você manteve os hábitos saudáveis, você trouxe para o seu ambiente fatores que brecam essa degeneração de um modo que desaceleram esse problema, né? Então, isso também ocorre com a hérnia. Então, se você conseguir influenciar de uma forma direta na sua hérnia de disco, né, na sua patologia, numa doença, o fator ambiental, ele é muito importante. Vai contar muito para a sua qualidade de vida, para você conseguir amenizar esses fatores genéticos. E se você não tem nenhum problema na família de coluna, não tem nenhum gene aí que possa deteriorar mais rapidamente esse disco, né? Não tem nenhum gene que está ali que vai influenciar na degeneração desse disco, então é o fator ambiental que vai contar muito mais nessa preservação desse disco, como alimentação saudável, fortalecimento da musculatura, postura, né? Consequentemente, a postura, ela vem muito desse fortalecimento. Se você tem músculos fortes, músculos profundos, músculos que sustentam essa coluna alinhada, consequentemente, você vai conseguir manter uma postura boa. Tudo que você aprende fazendo exercício, você transfere para o dia a dia. Eu sei que eu não posso usar minha coluna na hora de pegar um peso do chão, que eu preciso agachar. Eu preciso usar a musculatura do meu glúteo, que é uma musculatura muito forte. Minha lombar não foi feita para fazer tanta flexão, eu não posso. Então, tudo que você aprende numa aula, fazendo exercício, tudo que você recebe de informação, você transfere para o seu dia a dia. Então, você consegue manter uma postura boa, né?
mesmo dependendo da sua atividade laboral, que ela seja um pouco mais braçal, pegando carga, transportando carga, levantando carga, você vai saber como fazer isso dessa maneira mais correta, porque você aprendeu e os seus músculos estão fortes. E também, eu tomo água, eu me hidrato durante o meu dia, eu tenho uma alimentação saudável. Tudo conta para você ter uma boa saúde, porque no final das contas, lá, somando tudo, vai ser igual a uma boa saúde. Eu estou saudável, eu estou forte, meus músculos estão fortes, eu me alimento bem, eu durmo bem, sabe? Eu tenho uma vida, eu não estou estressado. Tudo vai contar no final, essa matemática aí da saúde, essa matemática aí dos seus hábitos, do seu ambiente, como é o seu ambiente, vai influenciar na sua saúde. Bom, e como ocorre o diagnóstico da hérnia de disco? Tem o exame, a radiografia, né? O raio-x, mas o raio-x só vê mais a parte óssea, mais um especialista, um ortopedista, vendo aquele raio-x da parte óssea, já vai conseguir identificar talvez alguns probleminhas ali da parte óssea, dependendo, né, se já tem uma degeneração na vértebra, uma artrose, ele vai conseguir identificar pelo raio-x, porque é só a parte óssea e é um exame de 2D, né? Não dá para ver tanto detalhe assim. Tem a tomografia computadorizada, mas também é um exame mais detalhado, é um exame em 3D, só que por causa dessa radiação, só em casos específicos, bem que normalmente os médicos pedem a tomografia. Já a ressonância é um exame mais completo e dá para ver ali bem detalhadamente, né, em 3 dimensões, o disco, os nervos, os vasos, dá para ver mais detalhadamente toda a estrutura do nosso corpo e é o exame mais indicado e o mais pedido aí para ter um diagnóstico um pouco mais profundo e mais detalhado de tudo que está acontecendo ali na coluna. Bom, e como tratar a hérnia de disco? Como eu disse, a hérnia ela vai causar alguns sintomas dolorosos, alguns sintomas bem característicos, principalmente por causa da compressão e da irritação dos nervos que saem da coluna e causando aqueles vários sintomas que eu falei, né? Formigamento, sensação de quente, frio, fraqueza, perda da sensibilidade. Você, primeiro profissional que você vai recorrer é um médico, de preferência um médico ortopedista, para você ter uma ideia que está acontecendo. Ele vai pedir um exame, provavelmente uma ressonância, talvez um raio-x, mas, como eu já disse, a ressonância é esse exame um pouquinho mais completo para ver o que está acontecendo. E aí vai identificar o que está acontecendo na sua coluna, quais degenerações já existem, quais níveis essa hérnia, essa discopatia, o que está acontecendo ali, então, e o tratamento provavelmente por causa dessa dor, desse processo de inflamação, vai ser medicamentoso, né, por um período, talvez com indicação de repouso, por um período estipulado. Talvez o próximo passo, uma fisioterapia, para ajudar principalmente a diminuir a inflamação, usar alguns equipamentos para de uma forma analgésica para diminuir ali as dores locais, começar com um pouco de movimento. Depois, olha, é fortalecimento. Como eu sempre falo,
o que mantém a sua coluna no lugar, que estabiliza os seus músculos, é o fortalecimento da sua coluna. Sua coluna forte, alinhada, uma vértebra em cima da outra, sem sair nada do lugar, sem escapar um discozinho, é através do fortalecimento. Você precisa ter a sua coluna forte, precisa manter esses músculos profundos que estabilizam a sua coluna bem fortes, para aguentar e suportar essas forças de compressão, forças de torção, forças de tração que a nossa coluna é exigida. Então, fortalecimento, depois de todo esse passo a passo, médico, remédio, exame, físio, precisa fortalecer, ok? Então é isso, espero que você tenha entendido. Ficou com alguma dúvida? Pode deixar aí, comenta aí embaixo desse vídeo alguma dúvida que você ficou. Dá o seu joinha se você gostou desse vídeo. Compartilha aí na família, com amigos, alguém que você conheça que tem hérnia de disco, ok? Se inscreve aí no canal para ajudar o nosso canal a crescer, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.